Quando falamos em avaliação escolar, muita gente pensa imediatamente em prova, nota, média, aprovação e reprovação. Mas, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a avaliação possui um significado muito mais amplo. Avaliar não é apenas medir quanto o estudante conseguiu memorizar. Avaliar significa acompanhar a aprendizagem, identificar avanços, reconhecer dificuldades e utilizar essas informações para tomar decisões pedagógicas. Uma prova pode fazer parte da avaliação, mas não representa todo o processo avaliativo. No ensino fundamental e no ensino médio, a LDB determina que a verificação do rendimento escolar considere uma avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno. Vamos entender essas duas características. A avaliação contínua significa que o estudante deve ser acompanhado durante todo o processo de aprendizagem. O professor pode observar atividades, produções, participação, respostas, dúvidas, estratégias e avanços ao longo do período. Portanto, não é adequado depender exclusivamente de uma prova aplicada no final do bimestre. Já a avaliação cumulativa considera o conjunto do percurso realizado pelo estudante. Uma única atividade não deveria apagar tudo o que ele demonstrou durante semanas ou meses. Por isso, a LDB estabelece que os resultados obtidos ao longo do período devem prevalecer sobre os resultados de eventuais provas finais. A lei também determina a prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos. Isso não significa que notas e números sejam proibidos. Também não significa que o professor possa avaliar sem critérios. Significa que a aprendizagem não deve ser reduzida apenas à soma de pontos. Imagine dois estudantes que receberam a mesma nota. Um deles demonstrou evolução, corrigiu erros e passou a realizar as atividades com maior autonomia. O outro acertou algumas questões, mas ainda não consegue explicar o raciocínio utilizado. A nota pode ser igual, mas os processos de aprendizagem são diferentes. Os aspectos qualitativos ajudam a compreender como o estudante pensa, argumenta, utiliza conhecimentos, resolve problemas e desenvolve suas capacidades. Agora, precisamos corrigir uma informação encontrada em muitos conteúdos antigos sobre a LDB. Não é correto afirmar que a avaliação começa somente no ensino fundamental. Existe avaliação na educação infantil. A diferença está na finalidade e na forma como ela acontece. Na educação infantil, a avaliação deve ocorrer por meio do acompanhamento e do registro do desenvolvimento das crianças, sem objetivo de promoção, mesmo para o ingresso no ensino fundamental. Isso significa que a criança não deve ser aprovada ou reprovada para sair da pré-escola e entrar no primeiro ano. O professor acompanha interações, brincadeiras, formas de comunicação, movimentos, descobertas, participação e diferentes aspectos do desenvolvimento. Esses registros podem ser organizados em relatórios, produções, fotografias, anotações e portfólios. A LDB não obriga a instituição a utilizar especificamente um portfólio. Ela determina acompanhamento, registro e expedição de documentação que permita atestar os processos de desenvolvimento e aprendizagem da criança. Portanto, ausência de notas não significa ausência de avaliação. Significa que a avaliação não pode ser utilizada para classificar, promover ou reprovar crianças nessa etapa. No ensino fundamental e no ensino médio, a avaliação passa a integrar a verificação do rendimento escolar. Mas rendimento não deve ser confundido exclusivamente com nota. O rendimento está relacionado ao desenvolvimento do estudante diante dos objetivos de aprendizagem. A nota, quando utilizada, é apenas uma forma de representar parte desse resultado. As escolas podem adotar notas, conceitos, pareceres ou outras formas de registro, conforme as normas do sistema de ensino e o regimento da instituição. O mais importante é que os critérios sejam claros e coerentes com aquilo que foi ensinado. Se o objetivo é desenvolver argumentação, avaliar somente a memorização de definições não é suficiente. Se o objetivo é resolver problemas, é necessário observar como o estudante utiliza conceitos e procedimentos. Se o objetivo é produzir textos,
Apenas uma prova de marcar alternativas dificilmente mostrará todas as aprendizagens envolvidas. Outro ponto fundamental da LDB é a recuperação da aprendizagem. A lei determina a obrigatoriedade de estudos de recuperação para estudantes com baixo rendimento, preferencialmente paralelos ao período letivo. A expressão preferencialmente paralelos é muito importante. Ela mostra que a recuperação não deveria se resumir a uma última prova aplicada no final do ano. Quando uma dificuldade é identificada, a intervenção deve acontecer o quanto antes. Imagine um estudante que não compreendeu um conteúdo básico de matemática no início do ano. Se a escola esperar até dezembro para oferecer uma única prova de recuperação, esse aluno poderá acumular dificuldades durante vários meses. A recuperação paralela procura impedir esse acúmulo. Ela pode envolver novas explicações, atividades diferenciadas, acompanhamento, mudança de estratégias, reorganização de grupos e retomada de conhecimentos essenciais. A escola possui a responsabilidade de prover meios para a recuperação dos estudantes de menor rendimento. Os professores, por sua vez, devem estabelecer estratégias de recuperação. Portanto, não basta aplicar uma prova, registrar uma nota baixa e considerar a responsabilidade encerrada. A avaliação precisa produzir informações para a ação pedagógica. Quando grande parte da turma apresenta a mesma dificuldade, isso pode indicar que determinado conteúdo precisa ser retomado ou que a estratégia utilizada precisa ser revista. Nesse sentido, avaliar a aprendizagem dos alunos também oferece informações sobre o próprio ensino. A LDB prevê ainda a possibilidade de aceleração de estudos para alunos com atraso escolar. A aceleração pode ser utilizada quando o estudante apresenta defasagem em relação ao percurso esperado, mas isso não significa promover automaticamente ou simplesmente eliminar conteúdos. É necessário organizar condições para desenvolver as aprendizagens necessárias. A legislação também permite o avanço nos cursos e nas séries mediante verificação do aprendizado. Conforme as normas do sistema de ensino, um estudante que demonstre desenvolvimento e conhecimentos compatíveis pode avançar em seu percurso escolar. Outra possibilidade é o aproveitamento de estudos concluídos com êxito. Esse mecanismo evita que o aluno precise repetir conteúdos ou componentes que já tenha cursado adequadamente. Entretanto, o aproveitamento precisa seguir os procedimentos da instituição e do respectivo sistema de ensino. Também precisamos compreender o conceito de classificação. A LDB admite diferentes formas de classificação em séries ou etapas, com exceção da primeira série do ensino fundamental. A classificação pode acontecer por promoção, quando o estudante cursou com aproveitamento a etapa anterior na mesma escola. Pode ocorrer por transferência, quando o aluno vem de outra instituição, e pode ocorrer independentemente de escolarização anterior, mediante avaliação realizada pela escola. Nesse último caso, a instituição verifica o grau de desenvolvimento e a experiência do candidato para identificar a série ou etapa adequada. Perceba que a avaliação não está sendo utilizada apenas para gerar uma nota. Ela ajuda a tomar uma decisão sobre o percurso educacional do estudante. Outro ponto importante é a frequência. Rendimento e frequência são elementos diferentes. No ensino fundamental e no ensino médio, a LDB exige frequência mínima de 75% do total de horas letivas para aprovação. O controle da frequência fica sob responsabilidade da escola, de acordo com seu regimento e com as normas do sistema de ensino. Na pré-escola, a frequência também é acompanhada, sendo exigida a presença mínima de 60% do total de horas. Mas essa exigência não transforma a avaliação da educação infantil em um processo de aprovação ou reprovação. O desenvolvimento continua sendo acompanhado e registrado sem finalidade de promoção. Agora vamos falar sobre os documentos escolares. No ensino fundamental e no ensino médio, as instituições podem expedir históricos escolares, declarações de conclusão, diplomas e certificados, conforme cada situação. Na educação infantil, a documentação deve permitir atestar os processos de desenvolvimento e aprendizagem. Portanto, o documento precisa respeitar as características da etapa. Um relatório de desenvolvimento da educação infantil possui uma finalidade diferente de um histórico escolar que registra componentes, carga horária e resultados.
Também existe uma diferença entre avaliação interna e avaliação externa. A avaliação interna acontece no cotidiano da escola e da sala de aula. Ela acompanha a aprendizagem e orienta decisões pedagógicas. Já as avaliações externas são organizadas por órgãos ou instituições externos à escola e podem alcançar redes, sistemas ou grandes grupos de estudantes. A União possui a responsabilidade de assegurar processos nacionais de avaliação do rendimento escolar no ensino fundamental, no ensino médio e na educação superior, em colaboração com os sistemas de ensino. Esses processos devem contribuir para definir prioridades e melhorar a qualidade da educação. Por isso, uma avaliação externa não deveria servir apenas para produzir rankings. Os resultados podem ajudar a identificar desigualdades, dificuldades, avanços e áreas que precisam de políticas públicas. Entretanto, um número isolado não explica toda a qualidade de uma escola. Os resultados podem ser influenciados pelas condições sociais dos estudantes, infraestrutura, recursos, formação e estabilidade das equipes, participação da comunidade e características do próprio processo avaliativo. Desde 2024, a LDB também reforça o acesso de pais, responsáveis e estudantes aos resultados das avaliações de qualidade e rendimento realizadas pelo poder público nas instituições. Também foram ampliadas as regras de transparência sobre informações provenientes dos censos, exames e sistemas de avaliação educacional. Agora vamos observar uma situação prática. Uma turma estudou produção textual durante um bimestre. O professor aplicou apenas uma prova com questões de gramática e atribuiu uma nota. Essa prova é suficiente para saber se os estudantes aprenderam a produzir textos? Provavelmente não. Se o objetivo envolve planejamento, escrita, organização das ideias e revisão, é necessário observar as produções realizadas durante o processo. O professor pode analisar versões iniciais, devolutivas, reescritas e avanços apresentados pelos alunos. Isso representa melhor a avaliação contínua, cumulativa e qualitativa. Agora imagine um estudante que recebeu nota baixa, mas não recebeu explicação sobre seus erros nem oportunidade de retomar a aprendizagem. Nesse caso, a nota apenas classificou. Ela não contribuiu efetivamente para que o aluno aprendesse. Uma avaliação formativa precisa produzir devolutivas. O estudante deve compreender o que conseguiu realizar, em que encontrou dificuldade e qual é o próximo passo. Isso não significa que toda avaliação precise ser longa ou complexa. Uma pergunta durante a aula, uma produção, uma atividade prática ou uma observação podem fornecer informações importantes. O instrumento depende do objetivo. Provas podem ser utilizadas. Trabalhos também, seminários, projetos, relatórios, produções escritas, atividades práticas, resolução de problemas, autoavaliação, observações. O problema está em acreditar que um único instrumento consegue demonstrar todas as aprendizagens. Também não devemos confundir aspectos qualitativos com falta de objetividade. O professor precisa estabelecer critérios claros. Em uma produção textual, por exemplo, pode observar a organização das ideias, coerência, argumentação, adequação ao gênero e uso da linguagem. Avaliar qualitativamente não significa atribuir uma nota com base em simpatia, comportamento ou preferência pessoal. A avaliação precisa estar fundamentada em critérios pedagógicos. Ela também não deveria ser utilizada como ameaça ou punição. Frases como "vocês vão ver na prova" transformam a avaliação em instrumento de medo. A função principal deve ser acompanhar a aprendizagem e orientar decisões. Isso não elimina exigência ou rigor. Uma avaliação pode ser rigorosa e ao mesmo tempo educativa. O rigor aparece na clareza dos objetivos, na qualidade dos critérios e na coerência entre aquilo que foi ensinado e aquilo que será avaliado. Agora vamos responder uma questão. De acordo com a LDB, assinale a alternativa correta sobre avaliação e rendimento escolar. Alternativa A. A prova final deve possuir maior importância do que os resultados obtidos durante todo o período letivo. Alternativa B. Na educação infantil,
Não existe avaliação, sendo permitido apenas registrar a frequência da criança. Alternativa C. A verificação do rendimento escolar deve considerar a avaliação contínua e cumulativa, com prevalência dos aspectos qualitativos e dos resultados obtidos ao longo do período. Alternativa D. Os estudos de recuperação devem ocorrer exclusivamente no final do ano letivo. Alternativa E. A prevalência dos aspectos qualitativos elimina a necessidade de critérios objetivos. A resposta correta é a alternativa C. A LDB determina a avaliação contínua e cumulativa, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados obtidos durante o período sobre eventuais provas finais. Na educação infantil, também existe avaliação, realizada por acompanhamento e registro, sem finalidade de promoção. Além disso, os estudos de recuperação são obrigatórios nos casos de baixo rendimento e devem acontecer preferencialmente de forma paralela ao período letivo. Guarde esta ideia. Avaliar não é somente dar nota, é acompanhar, interpretar, oferecer devolutivas, identificar dificuldades e tomar decisões para que a aprendizagem continue. Se você está cursando pedagogia, licenciatura ou outra graduação e precisa de suporte durante a sua jornada acadêmica, fale com a equipe do projeto Fábrica de Mestres pelo WhatsApp disponível na descrição. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like para acompanhar os próximos conteúdos. Continue acompanhando a Fábrica de Mestres e lembre-se, a boa avaliação não acontece apenas depois do ensino. Ela faz parte do próprio processo de ensinar e aprender.